Este é mais um episódio do ADV Tá On, o podcast idealizado para você que quer empreender no mundo jurídico, na advocacia, com o uso das ferramentas do digital, inovação, tecnologia. Hoje nós temos aqui um grande convidado, ele que é um entusiasta da inteligência artificial, Dr. Clisman Miller. Seja muito bem-vindo ao podcast do ADV Tá On. Obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite. É uma honra a gente poder participar aqui nesse nosso podcast, que eu também falo que é nosso porque eu faço parte do grupo, né, do ADV Tá On. E é muito bom a gente poder estar trazendo esse tipo de conteúdo, de informação. Afinal, a advocacia hoje, sem uso de IA correta, vai ser fadada ao fracasso. Então é uma honra, espero que eu possa estar alinhando as expectativas dos nossos telespectadores aqui nessa tarde. É isso. ADV Tá On está no ar. Clisman, para começar o nosso bate-papo aqui, meu irmão, vamos lá. Certo. A IA funciona mesmo? Eu sempre falo o seguinte, que a IA ela é um ótimo aliado do advogado, desde que ela seja bem utilizada, né? Então, a gente vê hoje muitos cenários hoje de reportagens, de situações que acontecem no meio do judiciário, com o uso de advogados, que às vezes eles não têm as ferramentas adequadas ou o conhecimento adequado para o uso de IA. Então, a resposta é sim, a IA funciona desde que ela seja devidamente treinada e a pessoa que está operando saiba fazer o uso dela. Legal. O Clisman aqui já é advogado há mais de 10 anos e é esse entusiasta aí da inovação e se aventurou, poderia dizer assim, ou se jogou de corpo e alma, não é isso, Clisman? Foi, na no verdade... mundo da tecnologia. Qual foi a virada de chave? Por que você decidiu ir para esse ramo? Na verdade, como você falou, né, eu estou há 10 anos advogando, né? Estou há 2 anos no digital, então hoje a gente tem escritórios em São Paulo e tem outras demandas por outros estados, mas tem há 1 ano atrás que a gente tem desenvolvido soluções para escritórios jurídicos, né? E, na verdade, eu entrei nessa, de fato, como gaiato, porque, na época, me venderam uma solução por uso de IA e automação que não me entregaram, e eu tive que ir atrás e aprender. E foi quando eu comecei a divulgar nas minhas redes sociais e muitos amigos advogados me perguntavam. E aí a gente conseguiu fazer do limão uma limonada e hoje a gente tem desenvolvido soluções para escritórios, ajudando tanto por automação quanto para atendimento, por agentes de IA, de forma personalizada, de acordo com o que cada advogado procura. E assim tem sido a minha trajetória desde então. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente quer resolver algumas soluções, mas mercado é mercado, né? E aí a gente acaba caindo em pitch de vendas, de produtos que, de fato, a gente nem sabe se é o momento ideal para que a gente possa adquirir naquele momento para o nosso negócio. Então, eu, como dono de escritório também, eu tenho essa sensibilidade agora, mas no passado eu achava que poderia fazer tudo. E aí tu fica, às vezes, com a cabeça bagunçada, falando, por onde é que eu começo, então? Então, para quem está começando, por onde é que começa? Para quem quer iniciar o uso de IA, para quem tem dúvidas ainda, para quem ainda não sabe como funciona, tem como ter ali uns 3 passos de como você iniciar no uso da ferramenta, como escolher qual é a IA que a gente deve escolher, qual é aquela que está mais adaptada aqui para o mundo jurídico? Tá. Eu sempre, na minha trajetória, foi muito assim, né? Eu tive que primeiro entender o meu escritório para poder buscar ferramentas de mercado. Só que esse é o mundo ideal. Você entende seu escritório e vai atrás de ferramentas de mercado. Mas hoje o que é feito é, você vai atrás de ferramentas de mercado e depois você conhece seu escritório. E isso é o grande problema, porque muitas das vezes o advogado ele gasta dinheiro, ele se frustra e às vezes não tem o resultado que ele quer. E aí fica aquela experiência ruim e aí diz, a ferramenta não presta. A IA não funciona, mas não é muito dessa forma. Até porque, por exemplo, hoje você tem que entender qual é a sua grande dor do escritório. Ah, minha dor é gerenciamento de prazos, a minha dor é a demora na elaboração de iniciais ou recursos. E existem ferramentas que podem somar isso, né? Então, por exemplo, você tem que entender primeiro o que você quer solucionar por meio de inteligência artificial. Até porque a IA ela não é uma ferramenta que agrega no teu escritório. Ela, de fato, ela é um funcionário que ela vai entrar na operação do teu escritório. E como qualquer funcionário, ela precisa ter treinamento, ela precisa ter cultura do que ela pode fazer, o que deixar de fazer. Só que o grande problema é que escritórios não têm isso hoje. Às vezes a gente chega em escritórios para automatizar que eles não têm fluxo comercial, não têm procedimentos operacionais padrões, e tudo isso influencia de como a IA ela vai trazer respostas, né? Eu falo, por exemplo, na questão de peticionamento.
Hoje a gente fala muito do ChatGPT, do Gemini, e são ferramentas excelentes, mas muitas das vezes o advogado ele utiliza prompts vagos, que é o coração hoje da inteligência artificial, é prompt. Então, muitas das vezes ele não busca conhecimento, bota palavras vazias lá e acaba dando um resultado que não é o adequado. E aí o que ele faz? Deixa a ferramenta de lado e volta para o trabalho antigo, né? E o que é o grande problema disso? Perca de tempo, retrabalho, acúmulo de atividades, e tudo isso pode ser solucionado por meio de inteligência artificial no mercado. Para quem tem tecnofobia, isso aí é igual aqueles casos que, não sei se você tem esse problema, mas eu já tive muito, que lança um produto novo e a gente acha que aquele produto vai resolver o nosso problema, aí tu compra iPad, compra iMac, compra Mac. Se equipa todo. Se equipa todo, e aí no final das contas a pessoa não vai ler o manual de instrução, dá preguiça na hora de ler o manual e acaba deixando o produto ali, nem usa, e foi um dinheiro que foi torrado. Né? Eu falo que a gente costuma comparar um advogado que ele é entusiasta nessa questão de comprar tudo que aparece, igual quando o cara ele começa a faculdade. Ele vai lá na papelaria, compra estojo, marcador, caneta, papel, compra um monte de coisa, mas no final ele só vai usar um caderno e uma cor de caneta só Bic preta, e está tudo bem. Ou seja, ele gastou muito para usar quase nada. Né? E eu falo o seguinte, que todas as IAs vocês têm potencial de explorar escritórios, mas muitas das vezes o teu escritório ainda não está preparado para esse tipo de ferramenta. Né? Por exemplo, hoje a gente trabalha com automações de escritório, automatizar trabalhos burocráticos, distribuição de tarefas, monitoramento de prazo, tudo isso dá para ser feito. Mas muitas das vezes a tua operação ainda não está preparada para isso. E isso acaba te trazendo um custo maior, porque se você quer investir em tecnologia, você vai ter esse investimento, e você às vezes não vai ter o resultado esperado. Às vezes tu não tem nem equipe treinada para isso. Então eu falo que a IA ela tem que ser feita, você tem que utilizar ferramentas, sim, é verdade, mas você também tem que ser gradual no uso delas. Senão você realmente se frustra e gasta muito. Então igual eu. Já gastei muito. Mas aí, deu resultado. Como você falou, né? Esse limão virou uma limonada. Foi. E que limonada. Foi, verdade. Porque você está vendendo a limonada até hoje, né? Graças a Deus, graças a Deus. Ou seja, eu agradeceria essa empresa que fez isso com você. Por quê? Porque dali tu conseguiu utilizar a ferramenta de forma adequada para o teu escritório. Sim. E gerou um negócio no digital que está totalmente relacionado ali ao teu universo de trabalho, que é o universo jurídico. Eu falo que, por exemplo, a nossa empresa de tecnologia, ela tem um diferencial que ela é feita por advogado. Então, assim, não é um entusiasta de marketing, não é uma agência, é o advogado, fui eu. Eu peguei todos os problemas que eu tive, que ainda surgem, né? Não é porque você automatiza e usa o IA que acaba teus problemas, pelo contrário, tu vai ter mais controle. Então, eu peguei tudo que deu errado na minha realidade, alinhei para mim e botei isso em mercado. E isso que faz a diferença hoje da nossa empresa. Então, vamos fazer o seguinte, bora logo falar do que interessa. Vamos fazer o seguinte aqui. A gente sabe, eu costumo dividir as categorias de advogado em 3. Certo. Tem o autônomo, aquele que está ali começando, né? Passou no exame da OAB, então está dando os primeiros passos ali na advocacia. Tem aquela sociedade onde 2 ou 3 advogados se unem para dividir despesa, né? Que é a sociedade de despesa. Isso é certo? verdade. Cada um faz o seu e divide ali o espaço, o escritório. E o escritório, a secretária, internet, essas coisas, certo? E tem o advogado empresário, o empreendedor, aquele que já tem uma estrutura melhor, aquele que já tem um CNPJ, aquele que já tem ali um mínimo de nível de consciência acerca do que é empreender, certo? Então, partindo desses 3 públicos, você consegue explicar como que cada um pode usar? O autônomo, por exemplo, como que ele pode utilizar a IA? Tá, vamos lá. Sobre a questão de autônomo, porque, como eu falei, né, eu falo muito sobre a minha história porque foi onde tudo começou nessa questão de tecnologia. Por exemplo, a questão do advogado autônomo, como é fundamental o uso de inteligência artificial e algumas automações que dá para ser feito. Por exemplo, no uso para a questão de elaboração de iniciais e relatórios. Então, por exemplo, uma dica aqui que eu dou, por exemplo, o Notebook LM ou a própria Gemini, eles são excelentes IAs com janelas de contexto grande, que é a capacidade que a IA tem de absorver documentação, que eles são plenamente possíveis para fazer análise de documentação, elaboração de iniciais. Então, para o advogado autônomo é muito bom isso, porque você consegue estipular uma rotina operacional no teu escritório para, naqueles dias específicos, você use essas inteligências artificiais somada à tua operação. Então, isso é muito bom. Então vamos lá. A gente vai usar o qual?
qual é que você indica? Tá, vamos lá. Existem algumas que são grátis, né? Tem uma limitação, mas que você consegue fazer. Por exemplo, o Gemini é uma ótima ferramenta que ele pode ser usado. A do Google. E também a Notebook LM, que também é do Google também, tá? Certo. E tem o famoso GPT, tá? Então... A gente está falando de quantos reais ali? R$100 por mês? Na verdade, o que acontece? Por exemplo, no Google Workspace, se você assina o Google, você paga 250 por mês, mas essas ferramentas elas já vêm, o Gemini e o Notebook LM. Legal. Então, o custo-benefício é muito bom. Existem, por exemplo, ferramentas, por exemplo, o Adapta, que vende inúmeras IAs, só que assim, você precisa ver o que você quer. Até porque são inúmeras ferramentas que às vezes você nem usa isso tudo. E já, por exemplo, pelo Google, você consegue ter o seu domínio, criar a sua Google Agenda, compartilhar com as equipes do escritório e ter acesso a essas inteligências artificiais que ajudam. A gente está falando do autônomo, aquele que só está com a carteira dele e é claro que se puder usar gratuito, ok, mas vamos usar uma paga. Então ele vai gastar de R$100, mais ou menos. O que eu vejo, Daniel, é que muitas vezes a pessoa ela investe em muita coisa e não investe em IA. Né? Então, por exemplo, a pessoa ela compra, às vezes, aluga, faz um aluguel caro do escritório, equipa o escritório, gasta em várias coisas, mas não quer investir em tecnologia. Sendo que tecnologia é algo aliado para gerar caixa. Existem dois tipos de despesa, né? A despesa que ela vai ser que vai comer o teu caixa e uma que vai proteger o teu caixa. Então, por exemplo, a IA, a tecnologia, ela é uma despesa que ela vai proteger o teu caixa, porque ela vai gerar tempo para ti, ela vai te dar mais receita, isso com o longo do tempo. Então, é muito opcional do que o advogado quer investir. Tá, mas falando de configuração, como é que funciona, Clisma? Ele vai lá, fechou o Google Workspace. Tá. Assinou o Google Workspace, aí o que ele tem que fazer? Tá, vamos lá. Isso, eu vou até deixar uma deixa aqui, né? Que hoje, quarta-feira, toda quarta-feira no meu Instagram, @ClismaMiller, a gente tem dicas de IA. E lá a gente solta algumas ferramentas práticas como você pode utilizar as inteligências artificiais. Porque, como eu falei ainda agora, tudo baseado no prompt. Né? Então, o prompt ele tem que ter contexto, ele tem que ter um objetivo e ele tem que ter forma de linguagem, que é aquilo que tu vai ter de resposta. Eu estou te fazendo essa pergunta porque o que acontece? Às vezes, eu fui lá, comprei, mas por onde que eu começo? Certo. Eu tenho que juntar o modelo da minha petição, eu tenho que falar, olha, isso aqui é um escritório jurídico, eu tenho que contar uma história. O que acontece? Existem, por exemplo, o ChatGPT e até o próprio Google, ele te dá a possibilidade de tu personalizar a tua IA, tá? E além disso, quando tu compra a versão paga, comprar a versão paga é até redundante, mas quando você adere à versão paga, você consegue criar assistentes para isso. Então, você pode ter um assistente de petição inicial, um assistente de contrato, um assistente de análise de documentos, e você personaliza eles. Tá? Você consegue fazer isso nas configurações de cada IA para deixar personalizado de acordo com o objetivo que você quer dele. Ou seja, a IA ela pode otimizar o trabalho daquele advogado que está iniciando, não sabe ainda qual área de atuação que ele vai se especializar, e serve para como se ele fosse fazer uma espécie de test drive ali nas áreas e pega casos de diversas áreas e aí usa a IA para ajudá-lo, auxiliá-lo na execução do A ideia do realmente é essa. IA ela vem para te ajudar. Não vem para substituir advogado, ela vem para potencializar. Não é à toa que, mesmo automatizado, 70% do meu escritório, eu ainda tenho problemas que eu tenho que resolver. Mas muitas das coisas elas já são resolvidas por uso de IA. Tá? Então, nessa questão da petição, na questão de análise inicial, isso pode te ajudar demais. Tá? Legal. Isso aí é o advogado autônomo. Tá. Aí tem aquele outro advogado que já se uniu com outro advogado, né? Ou então fez uma parceria. E aí como que ela pode ajudar nesse tipo de operação, sendo um funcionário, por exemplo, do escritório? Em vez da gente pagar um estagiário, vamos pagar uma IA. Tá, vamos lá. Tem coisas que, por exemplo, como eu falo, você tem que mapear a jornada do teu escritório. Né? E aí, mediante isso, o que é mapear? É saber do início ao fim como funciona o teu escritório, desde o comercial até o financeiro, que é muito esquecido por advogados isso. Então, o que acontece? Nessas questões de sociedade, né? E sociedade é um tema muito delicado. De parceria, né? Por exemplo, sociedade de parceria. Vamos falar de parceria, né? O grande problema é quando você não sabe quais são as atribuições de sócio. Né? Então, você quer só dividir despesa, mas o que cada um vai fazer? E, geralmente, quem trabalha mais deveria receber mais, e isso às vezes dá confusão. Então, por exemplo, existem sistemas de gestões que você consegue atribuir funcionalidades para cada um de uma forma organizada e você quantificar e metrificar o desempenho de cada sócio no sentido de parceiro.
isso faz tu ter uma melhor gestão e controle mesmo da tua operação, né? Então, e isso a gente desenvolve muito por dentro do ClickUp. Então, hoje, um dos cargos-chefes do nosso escritório é o ClickUp, que a gente consegue automatizar de acordo com a realidade para escritórios. Tá? Então, eu vejo que em sociedades de parcerias é muito bom a gente ter um sistema que adere à realidade da parceria que está sendo montada. Tá? Normalmente é um que atua na área criminal, junto com outro que atua na área de família, junto com outro que atua na área civil. Sim. Então, se eu pegar, por exemplo, o Notebook LM ou o Gemini, ele vai conseguir fazer essa gestão comigo? Ele consegue no seguinte sentido, você consegue criar assistentes para áreas. Então, por exemplo, você consegue criar, que no Gemini são os gems que chamam, né? Você consegue criar assistentes de IA para aquela área específica. Então, tudo relacionado a direito do consumidor, tudo relacionado ao direito tributário. Então, ele vai ter um banco de dados referente àquela tese, que aí você não precisa estar indo em várias plataformas, em uma só tu consegue concentrar. E no Notebook LM tem um diferencial, você consegue agregar fontes. Então, digamos que você tenha 6 sites muito bem estruturados sobre aqueles assuntos e você consegue jogar tudo para dentro do Notebook LM e ele utiliza aquele site como base de pesquisa. Ou seja, ela está aqui para facilitar. Tá. Agora, vamos para o terceiro nível, que é aquele escritório já estruturado, que já tem ali 500 ações tramitando, e aí ele precisa, de alguma forma, otimizar a sua operação para que sobe mais dinheiro no caixa. Eu entendo que, realmente, a IA ela consegue substituir até 20, 10 funcionários, mas se eu tiver 10 funcionários que saibam usar essa IA, ou seja, eu posso potencializar minha operação e escalar melhor o meu escritório. Não, com certeza. Por exemplo, para escritórios de médio e alto padrão, alta capacidade, eu sempre falo na questão de organizar procedimentos. Né? Então, por exemplo, e aí volto a falar do ClickUp, porque de fato é a melhor plataforma que tem de mercado de gestão. Então, quando você... Fala um pouco do ClickUp, para as pessoas entenderem que não é uma inteligência artificial. Pois é, isso é um negócio que eu até queria falar com vocês, um tabu. E uma curiosidade, porque muitas pessoas hoje aparecem na internet vendendo IA, agente de IA, faça o seu agente de IA e tudo mais. Só que muitas das vezes nem é inteligência artificial, às vezes é automação, né? Que são nada mais que você ter gatilhos operacionais internos que vai fazer. Eu te dar um exemplo. Quando o contrato ele é assinado e ele já tem que ir para dentro do operacional, geralmente, alguns escritórios têm uma pessoa que faz essa transferência. A automação ela vem justamente para substituir essa pessoa. Então, uma outra questão, por exemplo, monitoramento de prazo. Às vezes, a pessoa tem uma pessoa específica só para monitoramento de prazo, só para leitura de diário. A automação ela puxa essas informações de um diário, joga para dentro da tua plataforma e você consegue ter essas informações já ali listadas. Isso é automação, não é IA. Então, muitas das vezes, existem gurus de internet que vendem tudo como IA, mas às vezes não é. Então, a ideia, por exemplo, para esses escritórios de alto padrão é investir, de fato, em tecnologia, que isso é tecnologia, para otimizar tempo e evitar trabalho repetitivo, que aí você consegue ter fluxo de caixa. E a questão principal hoje a gente faz por dentro do ClickUp. O ClickUp ele é uma plataforma de gestão empresarial, ele não é destinado ao jurídico, mas qual é o nosso serviço hoje por dentro do ClickUp? Nós personalizamos o ClickUp de forma jurídica. Então, criamos o setor administrativo, financeiro, operacional, gestão e cultura, tecnologia, dentro do ClickUp, como uma forma de centralizar todo o escritório em uma só plataforma. Diferente, às vezes, de uma DVBox, de uma Astrea, que você precisa ter outras plataformas, no ClickUp não, elas estão integradas em uma só. Então, por exemplo, para a equipe é muito mais rápido, que eu não preciso estar indo em outras plataformas, já está tudo ali centralizado. Então, a minha sugestão para a pessoa, para escritórios de médio e grande porte, é investir em plataformas que otimizem tempo de equipe. Tá? Que aí tu já usaria o ClickUp, aí tu já usaria o MyIA, sendo que no ClickUp ali tu tem que ter o teu CRM. Sim, eu vejo assim que existem, de acordo com como a tua operação cresce, é necessário que você acompanhe soluções refinadas de automação ou IA. Então, por exemplo, não adianta você querer ter uma operação grande gastando pouco. Não tem lógica isso. E, nesse sentido, é que a tecnologia ela vem para otimizar isso. Então, com tecnologia para um escritório de alto padrão, você consegue otimizar muito mais, ter segurança, centralização de dados. Até porque hoje, Daniel, a gente vive uma época perigosa,
É uma época maravilhosa que a gente vive de tecnologia, mas também é uma época muito perigosa de guardar e armazenamento de dados de clientes, até porque a gente trabalha hoje, eu sou advogado, então não deixo de ser advogado, na questão de golpe de advogados, do falso advogado, e a tecnologia bem alinhada, ela pode até prevenir isso, com técnicas de compliance. Tá? Tem uma pergunta que eu recebo muito, Clisma, exatamente sobre essa questão da segurança dos dados. Porque quando você, exemplo, pega um processo que você vai trabalhar, certo. E aí você coloca lá na plataforma, se você usa ela de forma gratuita ou de forma paga, você dá autonomia para a plataforma utilizar aqueles dados, não é isso? Depende. Como é que funciona? É assim, ó. Porque muitas pessoas perguntam, poxa, mas onde é que vão ficar esses meus documentos? Isso Qual é o risco de vazar? E aí é uma preocupação que os advogados têm. O que acontece? Isso eu já até comentei nas nossas redes sociais, que é justamente o cuidado que o advogado tem que ter em ingressar com dados sensíveis nos assistentes de IA, que é o GPT, Gemini. Na versão paga, você cria seus assistentes e você pode deixar eles fechados. Porque o que acontece? Esses modelos de Learning Machine, eles precisam de informações para melhorarem. E a ideia, quando você cria seus assistentes, você não integra ele nesse conluio de inteligência, de conversas para eles se adaptarem. Ela fica estrita para você. Então, a chance de vazamento é muito menor. Tá? Então, tem que ter esse cuidado, sim. Até porque, senão, todas as informações sensíveis que você bota de clientes ali, elas vão circular. E, nesse meio que a gente está vivendo, existem muitas pessoas mal intencionadas que utilizam disso. E o advogado, às vezes, ele não sabe disso. O que eu percebo é que, muitas vezes, os advogados eles não entendem o mínimo de tecnologia e, às vezes, eles são mal assessorados por isso, acreditam que qualquer pessoa que chega trazendo novidade já é o Deus dele e acaba, às vezes, se prejudicando. Isso é uma realidade. Entendi. E, Clisman, com relação ao nível de consciência, você acha que a maioria dos advogados já está preparado para usar a inteligência artificial? Eu vejo assim, Daniel, melhorou bastante. Tá? Há 2 anos atrás, quando a gente entrou nessa realidade, eu mesmo tinha umas certas dificuldades e fui estudando. E a gente vê hoje que tem muito curso, muita capacitação e, graças a Deus, tem muitos advogados buscando isso. Legal. Ainda é pouco, mas já é bem melhor do que era no início. Tá? A gente sabe que de 2 anos para cá as coisas evoluíram muito rápido. Né? Porque a gente vê, né, casos, né, a mídia divulgando, né, de situações de advogados que usaram o IA para fazer sustentação oral, para fazer petição, esqueceram ali de tirar algumas coisas. Ou jurisprudência inventada por IA, tem muito. Exatamente. Então, isso tudo tem a ver com o quê? Com a falta de conhecimento, com a preguiça, o que é? Eu vejo que é uma falta de conhecimento e preguiça ao mesmo tempo. Até porque, por exemplo, todo trabalho realizado por IA, ele tem que ser supervisionado, ele tem que ser revisado, ele tem que ser alinhado, e isso vem com você realmente ceder tempo. Né? Muitas das vezes você quer viver na área da tecnologia, mas você não quer gastar tempo em conhecer como funciona a arquitetura da IA. Isso é fundamental. Né? Como que eu vou botar um funcionário para trabalhar sem treinar ele? Então, não funciona dessa forma. Então, eu vejo que os grandes erros que acontecem hoje no meio do judiciário, no meio da advocacia, são por meio disso. Falta de conhecimento e de capacitação de fato. E assim, um detalhe, enquanto a gente vê uma notícia ruim, tem quantas coisas boas por trás acontecendo com os da IA? Cara, eu vejo, como eu falei, há 2 anos atrás as coisas evoluíram muito rápido, né? Hoje a gente está com a nossa empresa de tecnologia, mas eu vejo que as coisas evoluíram muito na questão de desenvolvimento de plataformas, ainda mais agora nessas questões de vibe code, tem melhorado muito. Então, hoje, se o advogado ele tem um mínimo ali para trabalhar e conhecer, ele faz muita coisa por IA, muita coisa mesmo. Então, é uma realidade que eu até desafio os advogados a conhecerem mais, né? Porque o grande problema, veja assim, Daniel. Siga nas redes sociais o Clisman Miller. @ClismanMiller. O que eu vejo é que muitas das vezes a pessoa ela usa aquele ditado assim, em time que está ganhando a gente não mexe. Né? Mas o que acontece? Isso é um ditado que às vezes ele pode te paralisar de um futuro muito maior. Então, muitas das vezes, advogados que já têm uma operação estabilizada e tudo mais, têm uma certa resistência, mas mal sabem que, se isso bem aplicado, pode alavancar muito mais alto a operação do escritório. É o medo do crescimento, né? Tem esse medo também. Eu falo que a pessoa tem que ser ousada para crescer, né? Ela tem que ser ousada. Clisman, como é que fica esse coração aí, dividido entre jurídico e tecnologia? Hoje tu está dando mais foco no teu escritório
ou na Loom, que é a empresa de tecnologia? As pessoas me fazem muito essa pergunta, se eu sou advogado ainda. Eu permaneço sendo advogado, tá? Como eu falei, meu escritório hoje, 70% dele é automatizado. E isso me fez ter liberdade de eu poder caminhar nas cadeiras que eu quero, né? Eu falo que ter tempo é isso, é você ter a liberdade de você dizer não e sim para as coisas que fazem sentido para você. Exatamente. Então, eu permaneço advogando, sou advogado, tenho as minhas causas, tenho as ações em andamento, tenho os meus clientes que amam os meus clientes e também eu tenho uma empresa de tecnologia para advogados, entendeu? Então, eu caminho nessas duas vertentes. Mas assim, Daniel, eu falo que a IA me fez eu me organizar. Porque se você não é o mínimo organizado, você não consegue ter realmente essa divisão de tarefas. Não consegue metrificar os teus resultados. Né? E assim, o propósito do ADV Taon, a gente, além do podcast, a gente tem um clube também, que inclusive o Clisman faz parte desse clube, né, Clisman? Isso. E o propósito do ADV Taon é exatamente a gente falar sobre isso, sobre a empresarização jurídica. Porque hoje a gente atravessa um momento de mudanças no empreendedorismo jurídico que permite que o advogado ele não seja apenas só o técnico, Sim. mas vai mexer com tecnologia, abrir uma empresa de tecnologia para ajudar outros colegas advogados, Sim. ou vai escrever um livro, ou vai falar de empreendedorismo, ou vai falar como é que contrata funcionário, como é que treina funcionário, vai cuidar da parte humana. Não é isso, Clívio? E assim, cara, o advogado, ele tem que ter tempo livre para investir em momentos bons. Eu falo que o ADV Taon foi um clube de advogados que foi essencial na minha vida. Porque eu conheci pessoas boas, eu consegui fazer bons networks. E assim, quem me conhece sabe, eu não sou um cara de network agressivo, mano, tu tem que comprar de mim, não. Pelo contrário, eu falo que o relacionamento, ele dura muito mais quando as coisas são naturais. E o ADV Taon, ele me deu essa capacidade, essa oportunidade. Então, eu sou muito grato, de verdade, Daniel, pela tua ideologia, pelo teu projeto, porque são pessoas boas que estão ali. Então, você tem que estar cercado de pessoas boas, de pessoas que têm a mesma visão, que têm o mesmo entendimento, que eu sei que o sucesso é inevitável quando você está do lado dessas pessoas. Muito obrigado, Clisman. E o que acontece? É a gente procurar pessoas que estão alinhadas com aquilo que a gente quer. Sim, verdade. A gente sabe que empreender em qualquer ramo, seja no jurídico, ou seja no ramo de alimentação, ou seja no ramo de tecnologia, você vai ter que ter um tempo de maturação, de dedicação, para que você possa entregar um bom serviço. Sim. Então, eu costumo dizer que das áreas do direito que nós temos, que um bacharel em direito pode atuar, eu costumo dizer que a advocacia é mais desafiadora, porque ele vai exigir de ti não só um conhecimento técnico, mas um conhecimento também de gestão, de marketing e de vendas. Então, muitas das vezes a gente até romantiza, eu sou advogado. Beleza, sou advogado, tranquilo. Tu é um operador de direito? Beleza, sou um operador de direito. Mas e aí, como é que tu está pagando tuas contas? Pois é, tu é um advogado de sucesso ou tu só é um advogado, né? E a gente relativa muito isso, né? Por exemplo, nem tudo que brilha é ouro, né, Daniel? Então, a gente tem essas realidades e, assim, você ser franco com você mesmo, de entender o seu momento e saber para onde você quer chegar, né? Eu vejo que a advocacia é isso. Você tem que ser franco, entender, buscar ajuda, cara. Porque ninguém faz nada sozinho. Essa é uma boa realidade. E tem coisas que a faculdade ela não vai te ensinar mesmo, que são as soft skills que a gente precisa ter na nossa realidade da advocacia, né? É o que a gente vê hoje, né? As pessoas são contratadas pelo currículo, mas são demitidas pelo seu comportamento. É isso. Então, não adianta nada você ser aquele técnico nota 10 e não ter o tal do controle emocional, isso. Não saber o seu perfil comportamental, não saber sequer onde é que quer chegar. É isso. Então, ter clareza do seu negócio. Eu te confesso que por muito tempo eu sou o tipo de pessoa em que eu vejo oportunidade em tudo. Então, hoje eu já me freio muito mais. Sou um entusiasta ali do marketing jurídico, porque eu acredito que verdadeiramente, se você souber usar o marketing de forma efetiva, você consegue potencializar seus resultados, juntamente com o digital. Sim, total. É um outro cenário, né, Daniel? É um cenário realmente totalmente novo. Eu falo por mim, né? Tu tem mais experiência, tem mais propriedade de falar do que eu, mas de 10 anos para cá, é uma outra realidade de advocacia. A gente sabe disso. E o lance é o seguinte, Clima. São poucos colegas, viu? Se eu te falar aqui da minha época, se eu achar uns 3 ou 4, é muito, assim, que estão envolvidos, que estão
assim, verdadeiramente querendo conhecer algo novo, pensando em inovação. A maioria ou está com o seu escritório já voo de cruzeiro lá, porque lá estão na zona de conforto, né? Não, já estou atuando aqui, está tudo certo, está tudo bem. Ou está dando aula em alguma faculdade, ou está como contratado em algum escritório. E assim, é perfil, né, Dan? Tipo assim, o que faz sentido para mim? Eu sempre falo que as minhas ambições são bem altas, né? Então, eu não tenho muito tempo para perder. Eu falo que hoje eu estou com mais tempo, eu não estou mais com tempo para perder, né, meu amigo? Então, o medo ele sempre vai fazer parte da advocacia, a gente sabe disso. Desde o início, como é que vai ser, até quando começa a escalar, e agora, como eu vou ter que treinar a galera, a gestão de pessoas, o setor financeiro. Sempre vai ter medos e desafios. Mas aí você escolhe o que você quer viver da sua vida, né, meu amigo? Exatamente. Meu irmão, que papo agradável. Muito obrigado, viu? A gente já está encaminhando aqui para o fim. Mas, Clisman, olha para aquela câmera ali e dá uma dica para quem quer empreender no digital e, ao mesmo tempo, quer conduzir o seu escritório jurídico. Tá, vamos lá. Coisa difícil, hein? Mas vamos tentar aqui. Tenha sempre claro os seus grandes objetivos e se acerque de pessoas boas. Você não consegue fazer nada sozinho. Você precisa de tecnologia e pessoas boas ao seu lado. Porque assim como eles têm para ensinar, você também tem algo a ensinar para as pessoas. Então, a nossa história é uma jornada de sempre aprendizado. Então, meu amigo, é sempre dar para receber essa história. Bora. Muito bom, meu irmão. A gente teve a oportunidade de conversar com o doutor Ivo, que é delegado de polícia aqui no nosso estado, e ele tem 50 mil seguidores. Só que ele explicou para a gente o seguinte, falou, Daniel, eu fui dar aula para uma instituição e aí comecei a gravar umas aulas, e aí comecei a gravar conteúdo. Ele não fez ali aquilo de forma intencional. Eu quero meu Instagram com 200 mil seguidores, com 50 mil seguidores. Aquilo ali foi crescendo naturalmente. Então, quando a gente fala de digital, automaticamente já vem na minha cabeça posicionamento. Sim. Então, hoje, como é que tu usa a tua rede social para te posicionar? Hoje tu tá com aquela ânsia de ter fãs ou transbordar verdadeiramente na vida das pessoas? Eu sempre uso as minhas redes sociais de uma forma muito orgânica, né? A gente tem as nossas campanhas e tudo mais, mas o meu Instagram, ele é orgânico em que sentido? Eu tenho muito bem claro o que eu quero comunicar para as pessoas que eu quero comunicar. Não é à toa que muitas pessoas vêm até mim por conta das minhas redes sociais. Só que o que eu sempre falo? Você sempre tem que começar. Você começa para depois refinar. Às vezes a pessoa ela já quer começar, eu tenho que ter uma câmera boa, tenho que ter uma luz boa, mas não começa assim, cara. A ideia é tu começar e você vai refinando de acordo com as coisas vão melhorando. E você vai pesquisando, se atualizando, melhorando. A graça da vida é isso, é você ver a evolução que você teve. Se tu já começa muito bom, meu amigo, para que tu vai? Para que vai ter graça? Não vai ter graça nenhuma. A ideia é começar ruim mesmo e depois você vai vendo a sua evolução. E hoje a gente tem feito isso nas nossas redes sociais. Então, toda quarta-feira a gente tem dica de IA, quinta-feira a gente tem caixa de pergunta, segunda a gente tem sempre alguma automação que a gente está desenvolvendo no escritório, tudo já estipulado para você acompanhar lá nas nossas redes sociais. O que o Clisman está dizendo é o seguinte, não existe uma linha de chegada para a felicidade. A felicidade está no caminho. Está no processo, né? Está no processo. Coisa clichê, mas é verdade. É pura verdade. É o óbvio que precisa ser dito. E feito, meu amigo, é melhor do que perfeito. Isso é verdade. Então, faz, executa e melhora. O grande problema, às vezes, Dan, que eu vejo é que a galera tem medo de errar. O medo de errar, mano, ele persegue muita gente de sucesso, pô. E todo mundo vai ter esse medo, pô. Olha aqui onde é que nós estamos. Se eu fosse ter medo de errar, quando eu gravei os primeiros episódios lá da DV1. Não é isso. Eu falo, às vezes, quando eu comecei o meu projeto de tecnologia, cara, e quando me contrataram de verdade, eu fiquei, mano, e agora? Pelo amor de Deus, como que eu vou fazer isso, cara? Então, às vezes, o medo é que ele vai te impulsionar. E os erros que acontecem, cara, eles vão fazendo tu melhorar. Às vezes, o erro de contratar errado, o erro de usar as ferramentas erradas, tudo isso tem que somar na tua vida para chegar no patamar que tu quer. Clisman, para quem acompanhou a gente até o fim aqui, tem algum bônus? Tem. O que a gente vai fazer? Tem algum cupom de desconto? O que a gente vai fazer? Eu tenho um aluno que é um CRM por IA. Ela faz todo o atendimento inicial, ela qualifica tudo direitinho, 24/7, não pausa. E todas as pessoas que viram esse episódio, eles vão ter 30% de desconto na implementação desse serviço para eles. A gente está falando de quantos reais, Clisman? A gente está falando de mais R$300 aí de desconto. Poxa, meu amigo. Então, muito obrigado aí por
por esse cupom que surgiu do nada. Agora, induzido. Peguei de bate pronto e digo, não, ele não tem como negar um negócio desse, né? 30% de desconto para quem vê quem assistir esse episódio e pode mandar mensagem no meu Instagram que a gente vai honrar. Nossa equipe está lá pronta para ajudar vocês. É isso aí. E, Clisman, eu queria poder ficar aqui a tarde inteira conversando contigo para a gente falar de como que ajuda, como é que começa, o que que faz. Mas existe algum evento aí próximo, igual como a gente teve ano passado, do Just Talks? A gente não deu tempo de falar do Just Talks. Não deu tempo, mas a gente está com um projeto... Parabéns por esse evento, Foi bom, né? Foi ótimo. Foi bom, a gente vai fazer esse ano de novo. Mas a gente está com um projeto, inclusive, com a DVTAON, para a gente estar desenvolvendo uma oficina de inteligência artificial. Olha aí, que massa. Para a gente estar trazendo mais capacidade, conhecimento, dicas práticas que vão te ajudar. E nesse curso, o cara tem que levar computador, porque curso de IA que o cara não aplica nada, meu amigo, é igual gente feia com olho claro, não serve para nada. Eu sabia que ele ia sair com uma dessa. Meu irmão, então, muito obrigado por você ter disponibilizado uma parte da sua tarde de hoje para estar aqui com a gente no ADVTAON Podcast e compartilhar esse seu conhecimento. Quer deixar mais algum recadinho ou tá tudo certo? Tá tudo certo, gente. Só segue a gente lá no Instagram. Vai ser uma honra a gente estar participando e compartilhando a nossa vida, a nossa trajetória. Eu espero que eu possa estar ajudando vocês, que a ideia é essa, disseminar conhecimento por IA, trazendo soluções e sabendo que isso vai potencializar as nossas vidas. E é isso, então, meu irmão. Muito obrigado. Tamo junto. Precisar. Segue o ADVTAON. Isso. Compartilha o nosso link, se inscreve no nosso canal e vamos nessa. E ativa as notificações para sempre, quando tiver essas entrevistas, você ser notificado aí. Exatamente. Ativa o sininho para os próximos episódios. Vamos nessa. Até o próximo.